A aula de hoje é sobre missiologia. Latim, então missio significa envio, logia é o estudo. A gente já está vendo então basicamente a teologia de missões, que é um ramo então que estuda as missões a partir das suas ações de propagação da fé, no caso. No cristianismo seria no estudo teológico, né, então pastoral, é uma subdisciplina. Abrange 3 estágios, que é a missão local, nacional e transcultural. No caso, quando a gente fazia no SEM, era local, regional e transcultural, que daí a gente já pegava, no caso, se passasse do outro estado, já seria transcultural, mas não chegamos aí para outro estado. Nós fomos realmente só para o Uruguai, como tentamos ir para outros países, mas enfim acabou não dando pela questão de custo mesmo, que a gente não tinha verba, no caso o povo, mas enfim. Então essa é uma disciplina nova, né? Ela nasceu no século XIX, né? A primeira cátedra então foi lá na Universidade de Edimburgo em 1867, né? No campo católico, né? Foi Joseph Schmidlin, 1876 e falecido em 1944. Então, o resultado do seu trabalho na Universidade de Münster, não sei se é assim que se diz, que é Müller, né, com o U tremado, resolveu erigir, então, a cátedra de missiologia em 1911, depois da Primeira Guerra Mundial. Várias universidades protestantes abriram, então, suas cátedras. Em 1916, a 1974, a Pontifícia Universidade Urbana de Roma publicou a Bibliotheca Missionum, uma coleção contendo então vários volumes de estudo sobre missiologia. Então, quando o Senhor Jesus enviou os seus discípulos para pregar o Evangelho, ele deu instruções então do que seria feito com os novos convertidos. Aos apóstolos foi ordenado claramente que eles fossem a todas as nações ensinar. Então, Mateus 28, 19. Aos apóstolos, então, foi ordenado claramente que pregasse o evangelho a toda a criatura. Mateus 16, 15 e 16. Né? Todas as nações é Mateus 28, 19. E que também o arrependimento fosse falado para a remissão dos pecados para todas as nações, começando por Jerusalém, como diz lá em Lucas 24, 47. Assim sendo, não há dúvidas que os apóstolos foram comissionados, assim como nós somos hoje, a anunciar o evangelho da salvação. Começou lá, com a ordem de Cristo, e até hoje, o trecho então de Mateus 28, 20 declara francamente que depois os recém-convertidos haverem sido batizados em água, deveriam ser ensinados a observar tudo que Deus havia ensinado, Jesus Cristo, no caso. Que para nós é a mesma coisa, porque ele é o Deus encarnado, né? Portanto, a ordem é para todo mundo. E a gente tem que saber que ninguém pode se eximir disso, cada um com seu jeitinho, cada um com seu chamado. A gente vai ter essa aula dos chamados, que eu gosto muito. E Deus, quando ele nos manda, né, segundo o conceito de missão, que é ser enviado, mandar, remeter, então ele nos manda, né, servi-lo. E a gente tem que saber que ele nos deu o poder para isso. Então nós temos o Espírito Santo, cada um tem um dom. Assim como o Ronaldinho Gaúcho tem o dom, a Isadora Pompeu tem o dom do canto. Cada um de nós, sem exceção, tem um dom para levar o seu reino, para expandir a glória de Deus. E a gente tem que saber se a gente está usando, né? Então a missiologia serve para a gente saber que existe essa ordem desde os primórdios da igreja. Então, no Novo Testamento,
A palavra grega é apostelo, que tem o mesmo significado. A tarefa de todo aquele que é membro da Igreja de Deus é testificar aos outros a sua própria experiência do amor perdoador revelado na vida e na morte de Jesus Cristo. Então, isso todos nós que ouvimos falar de Cristo, sabemos que Ele nos santifica, né? Ele nos perdoa, Ele nos envia novamente, para que Ele, Cristo, seja glorificado e que as pessoas recebam refrigério na sua alma. Hoje, quantas pessoas estão cometendo suicídio? Se eles ouvissem uma voz de esperança, que é a voz do Espírito, a voz do Espírito que está lá dentro da essência de todo ser humano, só que as pessoas não param para ouvir. Deus está ali, Deus está falando, gritando, desde a sua criação, a criação da alma humana. Ele tem um propósito, Ele quer resgatar toda a humanidade. Não tem um sequer que Ele quer que se perca. A pessoa se perde porque ela perde a si mesma, perde Deus dentro de si. Deus está falando o tempo todo e ela não ouve. Ela está envolta aos seu próprio entendimento, a sua própria dor e não consegue. Por mais que Deus envie pessoas para acordá-la para o seu amor, né? Se ela clamar, vão aparecer pessoas, vão aparecer ferramentas dele na vida dessa pessoa. Mas é tamanha a cegueira que pode levar essa pessoa que ela não consegue ver. A missologia, então, vem para nos lembrar que é para todos nós, que é para até os confins da terra, começando pela nossa cidade, começando pelo nosso bairro, começando pelo nosso vizinho. Então, é levar a todos os povos. Né? Ter uma missão e enviar. Você foi enviado. Aquela pessoa que vem na sua mente agora, ela está precisando de ti. Sabe, se você parar, as pessoas não param mais. A internet, né? As mídias tomam tempo demais da gente. A gente não para pensar que tem uma pessoa do nosso lado precisando do nosso apoio, precisando do nosso consolo, do nosso amor, que é o amor de Cristo que Ele nos deu pra gente estar dando para essas pessoas. Daí a gente perde as pessoas depois, por que eu não fiz, né? Então, a missão é a mesma hoje e sempre. Em Mateus 24:14 diz assim: e este evangelho será pregado em todo o mundo. Nunca em toda a história da cristandade, por causa da internet, por causa, enfim, das facilidades de doação, tem acontecido. A Bíblia já tem mais de 2.000 traduções de dialetos. E Romanos 10, 14, 17. Como crerão se não há quem pregue? Então, se você sabe, você foi transformado, você já tem o evangelho, leve. Essa é a razão, então, de levar os missionários você não pode ir, você pode orar, você pode contribuir, né? Tem muitas formas de estar abençoando quem vai para fora. Aqui você não tem, mas você pode fazer também nesse sentido. Você pode ir, você vê o seu próximo sofrendo, você vê o seu irmão, você vê o seu vizinho que não é. Você pode ir, você deve ir. Você deve levar a mensagem de salvação a todos os homens. A visão missionária deve abranger todo mundo. Lá em Mateus 9:35, falava das sinagogas, todas as gentes em Marcos 13:10, todas as nações, Mateus 28:19, todas as cidades e aldeias, Mateus 9:35, todo mundo, Marcos 16:15, os confins da terra, Atos 1:8, em todo lugar, Atos 17:30. Pra quê? Pra quê? Como crerão naquele de quem nunca ouviram, diz Romanos 14. A resposta é Paulo que diz, é através de missões. Para evangelizar, pois as almas só podem crer depois de ouvir. Lá em Romanos 10, 11 e 14 fala isso. Para anunciar as boas novas ao mundo, porque está escrito, Romanos 1,16 diz isso, porque o Senhor ordenou. Lá em Mateus 16, 15 e 16, como a gente já falou, e Mateus 28, 19. Porque nós temos que pregar também, porque nós somos testemunhas de Jesus. Atos 1, 8. E porque o mundo está perdido. Porque você pode influenciar
como diz lá em Lucas 19:10. E onde que a gente pode levar, então, o Evangelho? Para todos os lugares da terra, né? Já está provado, então, em Mateus 28:19. Portanto, ide, ensinai todas as nações. Visão geral, então, de Atos 1:8, começa lá por Jerusalém. Então, o que é Jerusalém? É a nossa casa, é o nosso vizinho, é o nossa rua, nosso bairro, a nossa cidade, a cidade da região. Muitas pessoas começam, tem uma sede por missão, mas já estão contemplando a África, já estão contemplando os Estados Unidos da América e não fazem nada aqui ao redor. Deus te dá autoridade perto e te leva aos lugares mais altos. Seja fiel um pouco, né? As pessoas já querem sair ao mundo afora e não honram aqui. Aqui são mau testemunho e esperam serem levados ao mundo. Primeiro prove aqui, né? Depois Judeia, no caso um pouco mais longe, Samaria, então nas terras mais distantes, no caso que eu fui para o Acre, você vai lá para São Paulo, Rio de Janeiro, mesmo Santa Catarina, os confins da terra, realizado então no mundo todo. Aí sim você vai para a África, você vai para a Índia, você vai para a China, você vai para a Coreia do Norte, vai saber. Então, as missões nacionais. Quantos imigrantes nós temos tido hoje no nosso dia? Quantos estão precisando ouvir a palavra de Deus? E quantos também, principalmente, da própria nossa terra aqui, uma confusão, uma vida quebrada, cheia de mentiras, sofismas, né? Da própria dialética materialista, que a gente fala bastante, desse presente século, que transformou as pessoas em coisas. Nós temos que levar Cristo para essas pessoas. E voltando aos estrangeiros da nossa terra, no caso, tem o exemplo de Cornélio, em Atos 10, e Atos 8, 26 a 38, que é a história do eunuco. Tem que levar para as pessoas. As missões transculturais ou estrangeiras. Então, a cultura brasileira tem 3 principais vertentes. Nós temos a influência portuguesa, dos escravos africanos, né? A tradição de índios que viviam aqui, e a europeia, muita gente, né? Então bem mais. Tem também japonesa, tem muitas pessoas de outras nações que vieram e formaram, trouxeram suas tradições aqui para o nosso país, enriqueceram. Por isso que a gente é um povo que a gente não tem uma marca. É brasileiro. A gente é completamente diferente. A gente tem pouco de cada nação. Talvez seja por isso que é tão profetizado sobre o Brasil, que a gente seria a última leva missionária, porque o nosso jeitinho brasileiro, que nós somos mais carinhosos, né? Os estrangeiros falam, nós somos mais abertos a conhecer outras culturas e a respeitar as outras culturas. E esse cabelo também tá. E isso a gente tem que se aproveitar, né? Estudar, né? Que é a última onda missionária que o Cunningham fala, que através das profissões a gente entraria nos países. Então, estudar para ter essa profissão, para entrar, né? É muito comum levar o esporte, né? O futebol, porque o Brasil é conhecido pelo futebol, mas não, porque também é muito conhecido, infelizmente, aí fora. As mulheres brasileiras são tidas como prostitutas. Então, muitas pessoas mulheres vão fazer doutorados, mestrado em outros países, e até provar que não é, né? Infelizmente, nós temos que quebrar isso. Isso é um absurdo. Porque, enfim, não sei de onde que tiraram isso. Sabe-se lá como é que foi o comportamento de mulheres que estiveram lá no outro século, em outra década. A gente sabe que não é. Talvez seja, como a televisão nos apresenta no mundo, né? Aquelas mulheres sempre seminuas, rebolando e vai, a gente sabe, né? Nós somos, enfim, pessoas normais, somos sim abertos a conhecer das culturas, mas nós temos que quebrar esses paradigmas, né? E mostrar que
que realmente nós somos a última geração de estar levando, e levar a cultura principalmente do reino, né, de Deus, que não tem pecado, que não tem maldade, que a gente pode estar sendo usado nas nossas profissões, e está enviando pessoas, está principalmente cuidando do que nos cabe hoje, que esse é o principal, que eu sempre falo, o que Deus tem colocado, isso já é missão. Deus está te preparando para outra coisa, mas você tem que fazer o que está hoje. No pequeno, Ele vai te colocando muito, mas se você não fizer no pouco, né? Então as pessoas têm que saber que Deus vai colocando, Ele vai fazendo, Ele vai te dar mais dom se for necessário. E Ele vai ser glorificado, nunca tu, né? Nunca a nossa vontade. Então, como que a gente pode fazer, então, missões? Então, a gente pode aplicar os princípios básicos na prática, né? Que é orar, lá em Isaías 62, 10 e 11, e Lucas 18, 1, contribuir, 2 Coríntios 9, 7, e ir, Isaías 6, 8 e Mateus 8, 9. Então, 5 razões para fazer missões. É uma ordem de Cristo, porque nós somos gratos pela obra de Cristo, lá em 2 Coríntios 5, 14 e 15, né? Porque é uma responsabilidade da comissão de Cristo, 1 Coríntios 3, 12 e 15, porque é uma urgência no tempo de Cristo, nós estamos no tempo da graça ainda, e essa urgência não acabou, a gente tem que cumprir. A gente sabe que se as pessoas não têm Cristo, elas vão amar o mundo e vão sofrer. Quando se não se busca esse espiritual, essa presença de Deus dentro da gente, a gente acaba realmente se perdendo, né? E como então trabalham os missionários? Com o coração, né? Então, se você estiver amando, é muito provável que você não vai errar com o seu próximo. Então, diz lá em Salmo 10, 4 e Filipenses 1, 9. Com os joelhos, ou seja, orando. Quantas pessoas oram uns pelos outros? Se a gente soubesse o poder que tem a oração, a gente não tem noção do poder da oração. A gente, normalmente, a oração ela é tida como um mantra para conseguir as coisas, mas é muito mais do que isso. A oração é a expressão do Espírito Santo fluindo através da nossa mente. Se a gente começa a colocar o outro, ou mesmo os problemas que envolvem, mas assim, a forma como orar que faz a diferença. A forma com poder é colocando como se Cristo estivesse fazendo aquilo. Cristo estivesse manifestando. Mas como saber se é Cristo? Porque simplesmente quando você deixa o Espírito Santo te usar em autoridade e diz, Senhor, eis-me aqui, e lembrar as pessoas, Ele vai te dando discernimento do que é falado. A palavra diz que o Espírito Santo de Deus se espreme com gemidos inexprimíveis. Ele fala através de gemidos inexprimíveis. A gente não precisa tá achando palavras bonitas. Ele fala e Ele é glorificado porque aí é poder. Assim como aquela mulher no fluxo de sangue tocou no manto de Cristo e saiu o poder dele, assim é a oração no nome de Jesus. Jesus disse que faríamos coisas ainda maiores. E se a gente não se questiona nessas coisas ainda maiores, do porquê que não estão acontecendo nesse presente século essas coisas ainda maiores, é porque a gente está falhando. Porque o poder está aí disponível. O sangue dele é o mesmo. O poder dele é o mesmo. O poder dele é o mesmo. Só que agora nós temos uma consciência maior. Nós podemos estar aprendendo mais dele. Será que a gente está fazendo isso? Buscando essa autoridade, esse poder, esse sangue eterno, de uma vez por todas. Essa autoridade, o nome dele, que ele disse que faríamos coisas ainda maiores. É isso que a gente tem que buscar. Como igreja. Esse poder que a gente não compreende o tamanho. Então, com os joelhos, orando em poder,
em poder, muito mais que palavras vãs. Que às vezes a gente tá tão acostumado a orar, a partir do momento que a gente tenha a fé naquilo, a gente ora uma vez e a gente só aguarda em fé. Com as mãos, como é que a gente usa as mãos? Em ações, fazendo coisas pro próximo, doando coisas pro próximo, com a nossa boca pregando, falando do amor de Deus, né? Com as mãos lá em João 9:6 e com a boca em Marcos 5:19 e 20, e com os pés indo atrás do perdido. Salmo 126, 5 e 6. 4 chaves para conquistar o mundo. Então, nós temos que ser uma igreja. O que é igreja? Todos aqueles que querem cumprir o chamado de Deus e que querem andar no Espírito e que ama o próximo e que ama Cristo e que quer que Cristo seja glorificado e não a nossa própria vida, que muitas pessoas fazem porque tem o ego que quer aparecer. Como discernir isso? Isso a gente tem que estar o tempo todo vigiando. Mensagens que glorificam a Cristo, não glorificam a pessoa. A gente consegue discernir. Visão 100% bíblica, aquela que exalta Deus e os seus princípios. Nós sermos um exército preparado de missionários. A partir do estudo, a partir do discernimento do Espírito, de desenvolvimento dos dons que Ele nos tem dado. Como é que você faz isso? Colocando em prática. Ah, mas eu não sei se eu tenho. Como é que você vai saber se você tem ou não um dom se você não coloca em prática? Você é covarde. Quantas pessoas, eu fico pensando, até eu, será que a gente não tem? Quantos dons de maravilhas estão aí que poderiam estar levantando paralíticos, devolvendo perna, coxos, membros, olhos, testemunhos. A gente coloca a prática assim e consegue. Mas nós, do presente século, temos nos acovardado e precisamos botar em prática. Quem faz é Ele, a glória é dele. Então, os primeiros discípulos estavam diante da tarefa de pregar o Evangelho a toda criatura. E a gente necessitava de um grande e poderoso departamento de visão. A gente necessita, né, de pessoas que estejam buscando a vontade de Deus. E eles não tinham internet. Eles tinham o Espírito Santo e a direção que Cristo deu. Hoje, nós continuamos. Cristo deu as mesmas instruções. Cristo nos dá as mesmas instruções hoje. Nós somos uma família que podemos estar muito mais ligadas. Porque nós temos contato com pessoas que a gente nunca viu na vida. A gente ouve do Espírito de todos os lados. Através de toda parte. Seja na ciência, seja no nosso vizinho. Então, desde o dia de Pentecostes, que eles receberam o Espírito Santo, até hoje, a gente tem visto, né, como a mulher lá de Samaria, que maravilharam-se de que estivesse falando de uma mulher, porque Jesus não falava com mulher. Foi dado para a mulher, foi dado para o velhinho, foi dado para todos. Porque o Espírito Santo, ele busca corações sinceros, independente da educação, independente da instrução, independente do poder aquisitivo. Todos com o Espírito Santo são importantes e podem ser usados e Deus ser glorificado. Em João 4, 27 e 35, Jesus diz: levantai os vossos olhos e vede as terras. Os campos estão brancos. A comissão somos nós. Os últimos tempos estão aí. Sempre eu vou lançar. Eu mesma. Vocês não sabem a luta, às vezes, para fazer essa pequena tarefa aqui. Mas eu sinto essa necessidade. E eu sinto essa necessidade de estar com cada um que venha estar ouvindo, né, em estar junto. Porque é responsabilidade de todos nós estarmos trazendo o reino dele
aqui para a terra, com nossas ações, extirpando o mal, porque foi dado o poder à igreja, toda a autoridade foi dada, e a gente tem que iluminar, onde a luz dele entra, as trevas se dissipam, e através do nome de Jesus que ele nos deu, que a gente consegue fazer isso. Que Deus abençoe a cada coração, a cada mente, para que nesse momento saiba fazer o que ele tem falado há muito tempo no coração. Em nome de Jesus. Amém.